Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Marisa Morning. E eu quero saber de vocês que estão aqui no YouTube, por favor, me avisem no chat se vocês estão me vendo, se o som está ok, antes de eu começar o meu show matinal aqui. Deixa eu ver. Ó, o pessoal de Santa Bárbara do Sul. Obrigada, Sônia. Deus te abençoe também. Tudo ok? Som tá ok? Ai. Tá trancando? Tá rodando? Como é que tá? Porque ontem... Deixa eu dar uma atualizada aqui. Ontem, eu acho que eu... Olha, eu fiz a minha última tentativa de arrumar a internet. Não é mais para trancar. Não é mais para trancar. Se bem que vocês sabem que tá rolando um ciclone aqui no sul, né? Eu vou comentar rapidinho com vocês, ó. A Ximena tá falando sobre o vento forte no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul, a noite toda foi uma ventania. Eu nem dormi. Por isso que eu tô com essa cara de quem não dormiu. Porque eu não dormi mesmo. Então, agora tá um ventinho, mas de noite era cada barulhão que dava. Gente, se eu dormir 2 horas essa noite foi muito. E sem contar a maravilhosa notícia que a gente teve ontem, né? Que não foi nenhuma surpresa, mas é o tema principal da live de hoje. A lei da censura, como vocês estão vendo aí, mas tem alguns outros assuntos que eu quero linkar aqui com vocês, eu quero desenvolver um raciocínio, né, para quem sabe a gente entender o que de fato está acontecendo. Eu quero trazer algumas coisas que aconteceram no passado recente aqui do Brasil, algumas coisas que estão acontecendo na internet. Eu entendo que as pessoas estejam revoltadas, que as pessoas estejam indignadas, o que a gente está vivendo realmente não é brincadeira, mas tem algumas pessoas que às vezes não estão atacando o lado certo. Eu acho que eles estão mirando os canhões no lado errado. A gente deveria direcionar esse esforço para alguma coisa mais produtiva, né? E também tivemos aí a volta da cassação da chapa. Foi na semana passada que essa cassação tinha acabado, teoricamente, mas agora voltou. E também tem uma outra ação no STF para analisar a questão ambiental, né? Eles estão realmente muito preocupados. Também está em andamento, assim, o desarmamento a pleno vapor. Quero comentar isso com vocês, né? Tem as demissões da PGR, que já estão aí nas notícias há algum tempo, mas eu quero mostrar para vocês que o Deltan está mentindo. Falar sobre esses protestos que estão acontecendo no mundo todo, sobre o movimento negro. Em Hong Kong a coisa também tá feia. E claro, né, ainda por cima estamos no meio dessa situação toda de vírus e pandemia. Quero comentar um pouquinho isso com vocês. A nossa economia está indo para o saco, né? Foi aprovado aí mais 2 meses do auxílio emergencial de R$600, mas eu acredito que todos que estão aqui no canal sabem, eu acredito que vocês saibam que o dinheiro não dá em árvore, né? Esse dinheiro tem que sair de algum lugar, essa conta vai chegar, a gente vai ter que pagar. Agora, aqui no YouTube, a gente já está com quase 2.000 pessoas online. Muito obrigada pela presença de todos vocês no YouTube, no Facebook e no Instagram também, que eu estou transmitindo aqui do ladinho para o Instagram. Lembra de compartilhar, curtir, comentar bastante, que isso aumenta a relevância do vídeo. O YouTube entende que vocês gostam do meu conteúdo e passa a recomendar os meus vídeos para vocês. Vejo que muita gente reclama que não está recebendo notificação, essas coisas. Então, vocês têm que interagir através de curtida, compartilhamento, comentários, com os canais que vocês gostam, e fazendo isso, o algoritmo do YouTube entende que vocês gostam daqueles conteúdos e passam a recomendar para vocês. Então, eu não tenho muito o que fazer com relação a isso. Vocês sabem como é que funciona o YouTube, né? Eu não tenho domínio sobre quem vai receber ou não a notificação, mas eu tenho postado vídeos, sim, com uma frequência quase que diária, tá? Então, peço ajuda de todos vocês, porque enquanto a gente ainda tem internet para falar aqui no Brasil, porque depois do que aconteceu ontem, a gente sabe que é questão de tempo para a coisa acabar, né?
Mas antes, pessoal, de entrar nos assuntos da live aqui, eu só quero mostrar, para quem não sabe, eu tenho um clube de leitura aqui para o clube de membros. Tem um clube de leitura, quem quiser se tornar membro, tem um botãozinho aqui embaixo, vocês podem se tornar membros do canal, e todo mês a gente lê um livro. E eu faço lives comentando a respeito deste livro. Então, deixa eu ver, é esse daqui que eu quero compartilhar. Então, a enquete desse mês eu já coloquei, e deixa eu mostrar aqui para vocês o que aconteceu. Aqui, vocês estão vendo a minha tela? Os 2 livros que vocês estavam sugerindo durante as lives desse mês era A Lei e o Discriminação e Disparidades. E a votação deu empate, gente. Eu não estava preparada para este momento, não estava psicologicamente preparada para este momento. Mas, como deu empate, então eu vou ter que ter o voto de Minerva, tá? Então, eu quero anunciar já para vocês aí que o livro deste mês será esse daqui. Ó, deixa eu parar o compartilhamento, deixa eu fechar aqui. Ó, nós vamos ler o Discriminação e Disparidades, do Thomas Sowell, tá? É bem interessante aqui, porque a gente está vendo essa onda de protestos do Vidas Negras Importam, e esse livro aqui, ele vai falar sobre essa temática aí, né, das políticas de cotas e essas coisas. Então, hoje ainda eu posto aqui no YouTube o cronograma de leitura, e no sábado a gente tem a live de 100% do Políticas, Ideologia e Conspirações. Então, seguindo na linha que eu sempre prego aqui no canal, de que não existe solução rápida, de que nenhuma solução passa por fora do estudo, do esforço individual, eu estou fazendo este Clube do Livro. Quem quiser estudar com a gente, é só entrar. Se entrar hoje, já vai pegar tudo desde o começo, né? E eu acho que as lives anteriores ficam salvas. Então, no primeiro mês foi a Introdução à Nova Ordem Mundial, esse mês foi o Política, Ideologias e Conspirações, e esse mês não, mês passado, hoje é dia 1º de julho. E no mês de julho vai ser o Thomas Sowell, tá? Quem quiser participar será muito bem-vindo. Então, quem é do Clube do Livro, já fica atento aqui na aba Comunidade. Hoje vai ter posts com o programinha de leitura e o e-mail também, para quem quiser ter acesso aí ao grupo do WhatsApp e todas essas coisas. Eu vou postar hoje de novo, fica ligadinho aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês já estão comentando aqui no Superchat, então antes de eu entrar no início da pauta, né, de eu começar a minha novela aqui da pauta, eu vou dar uma lida nos comentários de vocês. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. A Eunice Martins. Você acha que pode haver reversão com relação ao PL? Olha, é possível, mas a gente vai ter que se esforçar, né? A gente tem que trabalhar. Eu vou explicar para vocês tudo que vai acontecer agora. Isso foi aprovado no Senado, vai para a Câmara, depois volta para o Senado e aí vai para o presidente. Então, a gente ainda tem algumas etapas aí. Mas eu vou falar sobre isso mais além. Eu quero começar falando com vocês. Bom, primeiro vocês sabem, né, o que está acontecendo aqui. O pessoal do Rio Grande do Sul pede para eu falar também um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo aqui no Sul. Então, acredito que no Brasil inteiro vocês devam estar sabendo que a gente está passando aqui por um ciclone, eles chamaram de ciclone bomba, nunca tinha visto esse nome, né? E saiu uma postagem da EPTC mostrando como é que está a situação em Porto Alegre. Ontem no Twitter teve vários vídeos mostrando, parece que foram 3 mortes em Santa Catarina por conta desse ciclone. Aqui no sul foi bem feio durante a madrugada, pelo menos aqui na cidade onde eu moro, teve muito barulho, não sei se teve árvore caída, temos luz, temos internet aqui no centro, pelo menos, mas em Porto Alegre tem vários pontos de bloqueio. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui as imagens, né? Olha só, isso daqui é lá na rua Teixeira Mendes com a Luiz Volkler, em Porto Alegre, né? Várias árvores ali, a fiação, vocês estão vendo. Olha só. Então, só para vocês ficarem atualizados. Além disso, além dessa catástrofe, deste evento
que está acontecendo essa catástrofe natural aí, né? Nós estamos passando também por um surto de tucanato aqui, né? Nós temos o nosso governador, o Eduardo Leite, que ontem anunciou que vai restringir ainda mais as tais medidas de distanciamento social, que eu prefiro chamar de cárcere privado, que eu acho que se encaixa melhor no que está acontecendo, né? Porque vale lembrar aqui, com essa história de vírus e pandemia, toda essa coisa louca que está acontecendo, as pessoas perderam a noção, claro, depois de anos e anos sendo ali doutrinadas, sendo idiotizadas, perderam totalmente a noção. Então, assim, os governadores e os prefeitos decretam lockdown. Aqui em Porto Alegre, eles estavam retomando, né? Eu até tinha comentado com vocês que na cidade onde eu moro, que é na região metropolitana, estava tudo aberto. Já desde a semana passada fechou tudo de novo. E ontem eu vi o governador do estado anunciando que vai restringir ainda mais. Então, restringir ainda mais só pode ser não poder sair na rua, porque eu não sei o que pode ser mais restritivo do que isso. E o que me revolta é o seguinte: quem quiser ficar em casa, que fique. Agora, querer mandar na vida dos outros, querer que os outros fiquem em casa, querer achar que o governador ou que você sabe melhor sobre a vida dos outros, sobre a necessidade dos outros. E ontem, acompanhando na televisão, de novo, aquele programinha lá da Pampa, isso me deu uma revolta uma hora que teve um dos comentaristas que falou: mas as pessoas estão com fome, elas precisam trabalhar. E a apresentadora ela tem problema, me dá raiva quando eu vejo isso. Ela dizendo assim: mas entre a economia e a saúde, eu prefiro a saúde. Alguém me explica para essa mulher lá da TV Pampa, eu nem me lembro da atualidade Pampa, Magda. Alguém explica para ela que fome mata, tá? Que o nosso comércio está sendo quebrado. Olha só essa notícia aqui, tá? Isso daqui é no país inteiro, mas só presta atenção e tenta imaginar o que vai acontecer daqui a algum tempo, tá? Principalmente quando acabar esse auxílio emergencial, porque o governo não tem como sustentar todo mundo. Então, aqui tá a notícia para o pessoal que está me acompanhando aqui. A Gazeta do Brasil, tá? Crise causa impacto na indústria que precisa de mudança, diz CNI. Pesquisa contratada pela Confederação Nacional da Indústria, com 402 executivos de indústrias de médio e grande porte em todos os estados, mostra cerca de 7 em cada 10 empresas perderam faturamento recentemente por causa da pandemia provocada. Ou seja, 70% das indústrias perderam o faturamento. 70%. Conforme o levantamento, a queda do faturamento foi indicada proporcionalmente mais entre executivos de grandes empresas, 76%, do que entre entrevistados de médias empresas. Vocês acham que isso aqui não vai ter consequência nenhuma? Vocês ainda não estão vendo as consequências disso daqui. Ainda não chegou o pior da economia. O governo está injetando dinheiro, sim. Mas de onde é que o governo tira dinheiro, gente? Ele não produz dinheiro do nada. O dinheiro sai da produção. Vocês acham que isso daqui não vai dar uma baita, uma bosta? Gente passando fome, aumento de violência, ondas de saques. Eu estou avisando isso desde março. E parece que as pessoas estão dormindo. Não entendem. Eu prefiro a saúde. Daqui a pouco, meu filho, você vai ter que ficar em casa mesmo, porque não vai ter emprego. E daqui a pouco não vai ter nem casa para você ficar. Então, as pessoas precisam acordar, sair desse sono profundo, de ficar vendo a live da Anitta, entender o momento que a gente está passando. São ataques por todos os lados, tá? Estão tentando derrubar o presidente. Estão tentando nos censurar, acabar com a nossa liberdade de expressão, a liberdade física mesmo, né? O direito de ir e vir, a gente não vai poder sair de casa, o que é que está acontecendo? Não posso abrir o meu comércio, meu direito de propriedade acabou. A liberdade financeira, eles querem um povo que dependa de esmola, igual é em Cuba, na Venezuela, é assim. As pessoas dependem do Estado.
É por isso que o socialismo não dá certo, porque isso não funciona. Sem contar que, assim, talvez as pessoas não tenham se dado conta, mas o Congresso está fechado. O Congresso está fechado. Ah, mas tem as votações. É, tem as votações. Mas você pode entrar lá, participar. Não, né? Pressionar. Tem como ir lá? Tem como entrar lá? Não, o Congresso está fechado. O STF está fechado. E inicialmente eles vieram com essa história de fechar para votar as pautas referentes à pandemia. E a gente viu ontem eles aprovando a lei da censura. Então, ou o povo acorda, ou acabou, gente. Game over. Game over. Tá? Não vai ter internet, não vai ter casa, não vai ter emprego, não vai ter bosta nenhuma. É disso que nós estamos falando. É que as pessoas só conseguem enxergar o agora. Não, agora tá tudo bem, né? Tem ali um mercado, eu consigo sair na rua, eu tenho uma casa para morar. Vocês não estão enxergando o que vem na frente, as pessoas não conseguem ter uma visão um pouquinho mais longe. E isso também se deve à doutrinação, à lavagem cerebral, que as pessoas foram idiotizadas por décadas e décadas e décadas, e parece que não acordam. E mesmo as que acordam estão revoltadas com toda razão. Eu também estou revoltada, mas elas acabam virando a artilharia delas para o seu colega de batalha. Eu tô vendo gente atirando nos conservadores porque não concorda ou porque acha que é inútil o esforço. Então, o que adianta ficar reclamando dos outros que estão tentando fazer alguma coisa? É braba a coisa, né? É bem complicado. Então, eu quero começar aqui, a gente vai fazer uma linha, eu vou pegar vários assuntos e vou linkar. Então, pode parecer que inicialmente não tenha a ver, mas eu vou começar aqui com esta matéria do Jornal da Cidade Online, que traz a querida deputada Ana Campanholo, que fez uma denúncia lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E eu resolvi trazer esse tema, porque todos sabem aqui que eu sou especialista em educação, né? Para tristeza da esquerda, tenho diploma, o meu diploma não é falsificado, que nem o do Dilma Telli, né? Aliás, ontem eu postei um vídeo no fim do dia sobre o Dilma Telli. Não sei se vocês foram notificados, mas depois dá uma olhadinha aqui no canal, porque para mim, eu vou continuar sempre levantando essa bandeira de que não existe nenhuma solução para o Brasil que não passe pela educação. Ah, mas vai demorar muito. Bom, a gente não chegou nesse estado de coisas de um dia para outro. Não existe nenhuma solução rápida. Tá? Eu vou ficar repetindo isso até que entre na cabeça das pessoas. Mas presta atenção nisso daqui, ó. O pessoal estava reclamando que o Dória anunciou na semana passada que a volta às aulas em São Paulo seria a partir de setembro. O pessoal estava preocupado. A gente tem acompanhado aí constantemente denúncias de doutrinação na escola. Esse é um tema que eu falo bastante aqui no canal. Esse ano eu não falei muito, obviamente, porque não está tendo aula, então fica mais difícil de doutrinar. E eu comentei na live com vocês na semana passada que, por mais paradoxal que seja, eu não fiquei revoltada com essa decisão do Dória de voltar em turnos a partir de setembro, né? Porque a nossa educação tá tão ruim, que às vezes é melhor o aluno estudar em casa com o pai. Às vezes não, eu acho que até sempre, né? Eu acho que isso seria o ideal, mas a gente sabe que não existe um mundo ideal, que os pais precisam trabalhar, que os filhos precisam ir na escola. Mas, de qualquer forma, os pais precisam ficar muito atentos. Mas olha isso daqui. Deputada denuncia a doutrinação explícita feita por professora de escola pública de Santa Catarina. E daí ela traz um vídeo aqui que eu quero colocar para vocês. Deixa eu achar aqui o ponto em que a professora... Isso daqui é um vídeo, tá? De uma aula que as aulas estão acontecendo, obviamente, pela internet, porque pandemia, né? Então, ela vai mostrar o vídeo aqui da aula. Então, eu não sei se o pessoal do Insta vai ouvir, eu vou colocar pela caixinha de som, acredito que vocês vão ouvir, só não sei se o áudio vai ficar muito bom, tá?
Ah, opa, tá, eu tô ouvindo o meu áudio aqui. Pera aí, deixa eu arrumar a coisa aqui, que senão vai virar bagunça. Desligar o meu áudio, aumentar o volume do som aqui no PC, tá? O som não vai ter aquela qualidade, às vezes o pessoal, ai, parece que tá abafado. Gente, aqui eu não tô colocando o som direto pelo PC, tá? Infelizmente aqui a coisa não é profissional, tão profissional quanto eu gostaria. Já tá bem melhor do que no começo, não posso nem reclamar, né? Comecei só com o notebook. Mas, enfim, eu quero que vocês vejam isso e daí eu vou comentar, tá? Do ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica Joaquim Ramos. Gente, eu quero propor um debate com este texto. Não para ganhar nota, mas para entender, a gente está correndo um risco assim bem alto com o governo, que está tomando algumas posturas um pouco fora do padrão, e a gente está estudando o fascismo para ver que ele não é bom, que não merece jamais retroceder a história voltando em regimes autoritários, e o Brasil tem dado essas características sim, né? Quando nessa pandemia que vivemos, o ministro da Educação foi demitido por conta de não falar o que o presidente da República queria. Quando o Bolsonaro toma a atitude de demitir o ministro da Saúde por motivos como estes, e mantém na educação um ministro que de educado não tem nada, e então a gente está sim correndo um sério risco. Eu lamento muito essa situação política estar acontecendo, mas foram os brasileiros que elegeram ele. Nem deveria ser assim, nem deveria ir por este caminho, né? Porque é importante que vocês façam tais leituras. Eu quero que vocês consigam perceber que não é por conta de perseguição, porque eu sou contra o governo atual. No entanto, pessoal, o que está acontecendo? Intelectuais, pesquisadores, pessoas que sabem muito mais do que eu, fazem uma crítica bastante fervorosa a ele e faz uma analogia à forma política que ele está lidando com o fascismo. Então, não é nem porque vocês estão terceirando, vão passar por uma prova de vestibular, mas é porque vocês são cidadãos e é preciso entender isso. Bora pensar o que foi o fascismo e por que, então, o governo está sendo associado, né? A questão da perseguição à ciência, a perseguição à educação, a perseguição ao intelectualismo, a perseguição à mídia, né? Então, senhores deputados, aqueles que nos assistem em casa, esta é uma professora de ensino médio, uma servidora pública, ou seja, ela é paga, o salário dela, assim como o nosso, vem do recurso dos impostos, ou seja, ela é sustentada pelos tributos de toda a população, sem distinção. Tanto os eleitores do presidente Bolsonaro, quanto os adversários do presidente Bolsonaro, que são catarinenses e que pagam tributos, são responsáveis pelo pagamento, pelo salário desta professora, que ocupou o seu tempo de aula, e vocês veem que ela sequer, ela chegou a dizer que não era nem necessário atribuir uma nota a esse trabalho, e ela recomendou aos seus alunos esse texto aqui, 10 diferenças entre o fascismo, o nazismo e o socialismo, um texto publicado pelo portal UOL, no site operamundi.uol.com.br. Além de ser um conteúdo doutrinário, partidário e político que não caberia no espaço público, que nós sabemos que a nossa Constituição prevê que o serviço público seja impessoal, neutro e não tenha um viés partidário, para que o poder do Estado, os agentes do Estado, como, por exemplo, o secretário de Educação, o governo do Estado ou o presidente da República, não utilizem todo o aparelho de educação estatal para doutrinar os alunos num viés do seu ponto de vista. Além disso, nós ainda temos um texto, esse texto que foi utilizado, eivado de inverdades históricas. Isso aí é o mais grave, porque nós veremos, para concluir, que os nossos alunos do ensino médio e também do ensino fundamental figuram nas piores colocações dos testes internacionais, não conseguem tirar as notas mínimas esperadas ou as notas médias em disciplinas como português e matemática, e obviamente o mesmo se reflete em história, ciências, etc. Então, só alguns detalhes desse texto que fez parte desta aula esta que é paga com o dinheiro dos impostos de quem nos está ouvindo. No item 2 desse texto, nós vemos a professora fazer a seguinte comparação: o fascismo e o nazismo glorificam a violência, mas o socialismo não. O socialismo abomina a violência. Uma das maiores
isso mesmo eu trouxe para cá. Um clássico escrito pelo... Bom, acho que já deu para vocês entenderem aí, né, a linha que eu vou começar a falar com vocês. Gente, vamos conversar bem sério aqui, tá? A gente começou a notar que isso está acontecendo nas escolas não faz muito tempo, certo? Eu, por exemplo, como professora, fui acordar em 2015, 2016, estava trabalhando na escola, comecei a tentar entender por que os meus alunos não aprendiam, fui atrás, já contei essa história várias vezes aqui no canal, não vou contar de novo. E isso está acontecendo desde os anos 90, quando a gente estudava, isso já acontecia no governo dos militares, desde 1960, isso já estava acontecendo, é claro que a coisa foi crescendo, mas em 1990, isso já era, assim, totalmente disseminado nas escolas. Agora eu pergunto para vocês, com que mentalidade que vocês acham que as pessoas saíram dessas escolas? As pessoas não conseguem entender, elas não conseguem enxergar que foram doutrinadas. Elas respiram no socialismo. Para elas, o socialismo é a normalidade. Elas não conseguem raciocinar. E é por isso que se usa tanto esses termos de extrema-direita e eles tentam colocar esses rótulos nas pessoas. Então, pessoal, isso daí foi um exemplo que aconteceu de uma aula sendo transmitida pela internet e pelo que eu entendi, a mãe estava acompanhando, viu o absurdo e denunciou. Quantas aulas dessas devem estar acontecendo pelo país que ainda não foram denunciadas? E pior, eu quero perguntar para vocês, se a professora fez isso, dando uma aula pela internet que os pais podem acompanhar junto com o filho, vocês são capazes de imaginar o que acontece dentro de uma sala de aula com a porta fechada? Ontem eu falei aqui sobre essa história do ministro do MEC, né, que foi indicado lá pela ala militar, que não quer ter ideologias, que acha que isso tudo é loucura da extrema-direita, dos olavistas, que só tem 2 no governo e que estão para cair, que eu já vou comentar com vocês. Que é tudo loucura, que nada disso existe, que é viagem, que é teoria da conspiração. Então, é assim que está sendo formada a mentalidade do brasileiro. E ontem, com essa história do ministro do MEC, eu coloquei para vocês, eu não me lembro se foi numa live ou se foi no vídeo, mas eu já falei isso algumas vezes e eu vou repetir. Quando o professor fecha a porta da sala de aula, quem manda lá dentro é o professor. Tanto faz quem seja o ministro. É óbvio que a gente não pode ter lá um ministro que fica fazendo acordos com editoras, acordos milionários. Gente, o MEC é o maior orçamento do governo. Acorda para a vida. Acorda para a vida. O maior orçamento do governo é o MEC, mais do que a saúde. Fazendo acordos com editoras para publicar livros com viés socialista e ideologia de gênero e tantas outras coisas, é óbvio que a gente precisa de um ministro que entenda essas coisas e que não deixe isso acontecer. Mas mais importante do que isso, e uma coisa que eu peço pelo amor de Deus aqui há muito tempo, é que os pais acompanhem de perto o que os filhos estão estudando na escola. E não adianta ir na escola bater boca com o professor, essa não é uma estratégia inteligente. A gente precisa, a maioria dos professores, pessoal, essa daí é uma professora que ela é militante, tá? Bem militante. Mas a maioria dos professores acreditem numa pessoa que esteve na sala de aula, pelo amor de Deus. A maioria dos professores não é militante. São apenas pessoas que fazem bosta achando que estão fazendo bem para o aluno. E que se os pais tiverem um grupo e forem nas escolas e conversarem com esses professores e conquistarem esses professores e aos poucos irem abrindo a cabeça desses professores, isso é muito mais eficiente do que trocar o ministro lá no MEC, lá dentro do MEC.
Porque quando o professor fecha a porta da sala de aula, ele caga para o ministro. Caga. Então, eu preciso explicar direitinho. É importante o ministro, sim. Mas mais importante do que isso somos nós na frente de batalha. Mais importante do que isso somos nós na frente de batalha. E, de novo, aqui eu tenho um exemplo prático de como que acontece a doutrinação. Não é pegar o manifesto comunista e ler para os alunos. Quantas vezes eu já falei isso para vocês? É pegar o texto do UOL, aquele texto maravilhoso, fazer um debate, e de preferência que não vale a nota, porque isso é uma técnica de manipulação mental. Quando as pessoas são, assim, coagidas, de certa forma, ou convencidas a fazer algo, sem ter recebido nenhum dinheiro ou recompensa, isso é uma técnica de manipulação mental, porque gera uma reorganização no cérebro da pessoa e ela acaba justificando aquela atitude como se ela mesma tivesse vontade de ter feito aquilo, quando na verdade ela foi manipulada. Ainda mais que a gente está falando sobre pré-adolescentes aqui, ou adolescentes, que ainda não tem o córtex pré-frontal formado e que não tem o seu juízo de adulto. No cérebro não está formado, é uma questão biológica, não é uma questão de opinião, tá? Mas dito isso, pessoal, dito isso, eu quero continuar aqui, porque a gente está tendo um problema gigante no nosso país com os... A gente conseguiu mudar o executivo, que é mais fácil, né? É só eleger o presidente e trocar. Mais fácil entre aspas. Mais fácil entre aspas. Teve a urna eletrônica, teve várias coisas. A gente conseguiu mudar o poder executivo, Jair Bolsonaro está lá. Mas a república é composta de 3 poderes. De novo, vou falar isso, mas, né? E o legislativo e o judiciário ainda não foram modificados. O legislativo demora um tempo e o judiciário demora muito tempo, porque o mandato desses senadores, dos ministros do STF, é vitalício. Agora, pessoal, eu pergunto para vocês, vocês acham que esse tipo de coisa não acontece na faculdade de Direito? Vocês acham que os advogados não foram doutrinados desde lá da pré-escola até o fim da faculdade de Direito? Com uma mentalidade totalmente positivista? E vocês acham que tem pessoas para substituir os ministros do STF que não sejam esquerdistas, positivistas, dentro do direito? Vocês acham que é fácil? Que o Bolsonaro tem muitos nomes para escolher? Acorda! Acorda! E esse problema todo que está acontecendo no judiciário com a anuência do legislativo, porque quem é que está lá no legislativo? Outras pessoas que passaram a vida inteira sendo educadas dentro dessa mentalidade socialista e que a maioria não tem nem ideia do que está fazendo lá. E as pessoas que votaram nessas pessoas não entendem a diferença entre uma pessoa que está se disfarçando de conservador, de bolsonarista para ganhar votos, e um conservador de verdade. Porque elas ainda continuam julgando pela casca. Elas acham, ai não, mas a fulaninha se exalta. Vai ver um vídeo do Stalin para ver que amor de pessoa, que doçura, que fala mansa que ele tinha. Mas as pessoas não conseguem entender. Não conseguem entender que isso não vai ser solucionado de forma rápida. E que a geração que está lá na escola é pior do que essa que a gente está vendo aqui, pelo amor de Deus. E é por isso que eu comecei o meu canal no YouTube, para que as pessoas entendam a gravidade do problema que nós estamos vivendo. Não se trata só de um cerceamento que o Estado está fazendo em cima dos direitos naturais. Os direitos naturais. Não é só isso. O problema é que as pessoas são idiotas e apoiam essa bosta. Acorda. A maioria das pessoas não está entendendo o que está acontecendo. O único meio que a gente tem de alertar as pessoas com um maior alcance é a internet. Fora isso, é a gente no dia a dia conversando com as pessoas. No supermercado, na fila do banco, na praça, no trabalho. Não precisa dizer, não explicita o tema. Seja sutil. Seja sutil. Converse com as pessoas. Leia, estude. Ah, mas isso vai demorar muito. Não existe outra solução. Não existe outra solução.
As pessoas estão sendo escravizadas porque elas estão entregando as suas liberdades para o Estado de forma voluntária devido à idiotização que é feita nesse país décadas e décadas. E não é só no país, tá? É um movimento mundial, mas enfim, eu tô focando aqui no Brasil. E quando é que as pessoas vão acordar e entender que a internet é importante? Porra! Aí tem um monte de retardado, depois eu vou mostrar para vocês, falando um bando de bosta. Ah, por causa que ficar na internet não adianta. Se ficar na internet não adianta, por que eles estão se esforçando tanto para censurar a internet? Eu fico revoltada com isso. Fico revoltada. É de revoltar. E é, assim, desesperador assistir tudo isso e as pessoas não entendendo e pedindo socorro. Vocês acham, gente, que algum dia o Alexandre de Moraes vai acordar e vai pensar, nossa, eu errei. Perdão, gente, eu errei. Vocês acham que de livre, espontânea vontade... O STF, gente, é um negócio assim, ó, perdido. Não tem o que fazer para pressionar esses caras, porque eles estão cagando e andando para a população. Eles não recebem voto, eles não estão nem aí. O legislativo, a gente ainda tem alguma chance de pegar aquelas pessoas que estão preocupadas, porque você pode até achar que não, mas a opinião pública é o que sustenta esse Congresso aí. E eles sabem muito bem, que eles precisam de voto. E eles não querem ficarem populares. O problema que acontece no Senado desse PL é que os senadores têm mandato de 8 anos. Então, o Ângelo Coronel vai passar por uma eleição de novo em 2025. O mandato dele só acaba no final de 2025. Até lá, muita gente pode ser que já tenha esquecido. E cabe a nós aqui ficar lembrando. Se é que até lá a gente vai ter internet. Então é por isso que eles estão cagando. Na próxima eleição renova 1/3 do Senado. Esses senadores aí vão apoiar candidatos nas eleições municipais. Eles só vão disputar em 2022. Ainda está bem mais próximo do que os outros, né? Os deputados em 2022 também. Então é por isso que é mais fácil pressionar a Câmara. Então, cabe a gente ver quem são os candidatos que eles vão apoiar. Por exemplo, o Democratas orientou a bancada a votar sim pelo PL. Pelo amor de Deus, não pode votar em ninguém do Democratas. Ah, mas eu gosto daquela pessoa. Para de ser retardado. Para de ser retardado. Não dá para votar nesse partido. Não dá. É igual o PT. Não pode votar. Não dá. E como é que as pessoas vão saber disso? Não vai passar na Globo, não vai passar na Band, não vai passar em lugar nenhum isso. Só na internet, que é por isso que eles querem calar. E o nosso trabalho de conversar com as pessoas no dia a dia, de informar as pessoas no dia a dia, de fazer grupos de estudo, de fazer eventos, palestras, time de futebol, bateria. Guerra cultural é guerra cultural. A guerra política é a guerra por outros meios. Não é só a política. Tem outras ações. Antes de eu continuar aqui, eu vou dar uma lida nos comentários de vocês. Deixa eu ver aqui. Agora, 9h08 já. Meu Deus, passa muito rápido esse tempo, gente. Passa muito rápido. Deixa eu ver aqui. Nossa, teve um monte de comentário. Não, peraí. Aqui. Aqui. Maria Aparecida, obrigada pela contribuição. Andréia Seiblitz, help. O abostado do Ratinho Júnior decretou lockdown. Pois é. Mas eu vou fazer o quê? Né? O máximo que eu posso fazer é avisar as pessoas e mostrar para elas que enquanto elas continuarem aceitando passivamente dentro de casa, não posso fazer nada, o governador mandou ficar aqui, o governador mandou... Enquanto vocês continuarem aceitando passivamente dentro de casa, a coisa não vai se resolver. E já tá o boato de outro vírus vindo aí, de uma outra pandemia, que nem acabou essa, já tá começando outra. Então, acordem enquanto é tempo. E para mim já é tarde demais. Estou desde março aqui avisando. Rodrigo S.A.
Sou atirador CAC na Bahia e o Nordeste precisa muito de educação, comunicação e informação. Aqui ainda temos pragas como o Ângelo sendo eleito. Pois é. Cleide, obrigada pela contribuição. Josiane Guimarães, bom dia, parabéns pelo trabalho. Prof, o Confúcio Moura é do meu estado, só mostrando o lixo que ele é. Pois é, cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem uma missão. E se a gente achar que não adianta nada, então senta em casa e espera a China começar ali o comunismo, gente. Eu não vou me entregar para um regime comunista sem lutar. Estou aqui lutando na internet pelo menos desde 2016. E dentro e fora da internet. Tá? Dentro e fora da internet. Eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Mas uma pessoa só não adianta. Agora, por exemplo, aqui na minha live, quantas pessoas tem? 7.500 pessoas me assistindo. Dessas 7.500, vamos supor que amanhã cada um de vocês abra os olhos de uma pessoa, já pulamos para 15 mil. É assim que as coisas funcionam. Por isso que é importante a internet. E é por isso que eles querem censurar. Eu já vou chegar lá. Emerson Paulo. Quem diz que prefere a saúde à economia é porque nasceu com a bunda para a lua e nunca trabalhou. Inclusive luxando com verba pública. E aí é mole. Sabrina Andrade, aqui em Goiás, voltamos para o lockdown. Minha esperança são os médicos que estão se unindo para divulgar o protocolo de prevenção. Começou com a live do Alexandre Garcia. Então, e vocês acham também que os médicos... Gente, os médicos também, muitos estão idiotizados. Muitos estão acordando. Nós temos médicos batalhadores, professores, advogados. Mas a gente precisa entender que essas pessoas são minoria. Infelizmente são. Quanto maior o teu nível de estudo, mais doutrinado tu é. Infelizmente é assim que funciona. Então, entre os médicos, entre todas as categorias profissionais, todas. Leonardo Thomas, hashtag Paula Ministra da Educação. Não. Deise Elias, obrigada pela contribuição. Regina mandou um sticker, Paulo JK Santista. A escola pública é tão ruim que, no geral, os políticos não matriculam seus filhos para estudar nelas, além de não usarem outros serviços públicos. Mas, Paulo, não é só na escola pública. O professor da escola pública, muitas vezes, é o mesmo que está na escola particular. Isso acontece na escola particular também. E eu digo mais, na escola particular a coisa é pior, porque na escola pública tem muita falta de professor. E muitas vezes eu, como professora de educação física, que ficava no pátio, eles pegavam as crianças quando estava assim, esse período livre, né, que é quando não tinha um professor ou quando o professor estava doente, porque também tem muito professor que fica doente, porque a sala de aula adoece as pessoas. Tá? E eles mandavam todo mundo para o pátio. Então, é ruim, eles deveriam estar estudando? Sim, mas é melhor eles estarem jogando futebol do que tendo uma aula desse tipo que a gente acabou de assistir. E na escola particular isso não acontece. Então, na escola particular, eles são doutrinados o tempo todo que eles estão na sala de aula. Tá? Não pensem vocês que não acontecem na escola particular. Isso aqui me dá até um desespero quando falam que é só na escola pública. Gente, eu recebi aula sobre banheiro unissex dentro de uma universidade católica. Eu não estou falando que a Igreja Católica faz isso. Eu estou falando que até dentro da universidade católica tem essa bosta. Então, acordem para a vida. Ninguém tá com o seu filho seguro se ele estuda no Brasil. E eu nem sei em qual parte do mundo que isso não acontece. Tá? Porque eu não conheço o sistema de educação do mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, se o seu filho estuda no Brasil, o seu filho está sendo doutrinado. Não importa em qual escola, se é na militar, não importa em qual escola. Aprendam isso. Todos os professores são doutrinados. Alguns acordam, uns são menos, outros são mais, mas todos são. É assim que funciona. Márcio Silveira, em São Paulo, não pode mais sair sem máscara. Saía sem e colocava quando entrava nos comércios. Você, por favor, poderia me sugerir algo para não me submeter? Entendam uma coisa, pessoal. Enquanto for uma pessoa só, não tem o que fazer. A nossa única força, está no número de pessoas. Por que a Sara foi presa? Por que o Oswaldo Eustáquio está preso? Porque lá em Brasília não teve 20 mil pessoas. É por isso.
É por isso, tá? E eu já vou chegar lá nesse assunto também. Então, nenhuma solução vai ser individual, nem rápida, não existe nada. Infelizmente, eu sinto muito, né? Se meu canal não oferece a solução que vocês estavam querendo, mas eu tô falando com base no que eu tô vendo e na realidade. Então, as pessoas esperam uma solução mágica. Se você quer uma solução mágica, vai para outro canal, vai para aqueles canais assim que fazem urgente agora, não sei o quê, bomba, não sei o quê, agora vai acontecer não sei o que lá. Vai para um canal desses, que lá eles vão te dar uma solução rápida, você vai ficar feliz. Aqui eu vou lidar com a realidade. Regina, obrigada pelo super sticker. Já falei, Paulo JK, Márcio, Fernando, obrigada. Paulo JK de novo. Depois de mais de 50 anos de humanidades no ensino básico, o povo, no geral, perdeu a cognição lógica estudando pouco linguagens e matemática. Eles estudam pouco tudo, na verdade, né? Ximena Cubilos, sou prof de educação física aqui no IFC. Nas reuniões dos professores, rola isso na cara, críticas, etc. Não duvido nas aulas online, já que estamos nesse método agora. Não é fácil ser conservadora criacionista na minha área. Eu sei bem como é que é, não precisa me explicar. Eu já me deram até cadeira com prego para eu sentar, para eu estar ouvindo de pirralho na internet, que eu não faço nada, cara. Eu já vou falar com você sobre isso. Júlio Palhares, querida prof, bom dia. A qualidade de transmissão melhorou muito. Esquerdopatas acordam tarde. Acordam, é isso. Ai, que bom que a transmissão melhorou, gente. Eu já não sabia mais o que fazer, estava desesperada. Agora a gente está aqui com mais de 7.300 pessoas. Peço de novo a ajuda de vocês, curtindo, comentando, compartilhando. Isso é realmente muito, muito, muito importante. Agora vamos continuar aqui. Eu estava falando sobre o sistema judiciário. Paralelo a isso, paralelo aos desmandos do STF que a gente está vendo, tá? Saiu uma notícia aqui. Eu espero do fundo do coração que não seja verdade. Mas eu não duvido de mais nada. Eles estão... Vou contar uma novidade, segredo para vocês. Eles estão caçando os conservadores na internet, no governo, tá? Caça os conservadores. Então eles falam muito assim, ala olavista, ala ideológica. Cara, a gente teve décadas de social-democracia, socialismo, comunismo, progressismo. Isso daí não é ideologia. Aí ganha um presidente conservador, aí é ideologia, né? Só para vocês entenderem o que é o problema. O problema não é a ideologia. O problema não é o fato de existir ideologia, porque até hoje no Brasil sempre teve, na política sempre vai ter. Se não tiver ideologia, não é política. Então o problema deles é conservadores. Agora, olha essa notícia aqui do Estadão. Bolsonaro é aconselhado a substituir Salles e Ernesto Araújo. E provavelmente, se ele está sendo aconselhado a substituir o Salles e o Ernesto Araújo, eu creio, acho, não tem nenhuma informação privilegiada, isso é a minha opinião, o que eu acho da minha cabeça, que a Damares também está nessa lista. Inclusive, quando teve a última matéria que saiu sobre as listinhas dele de gabinete do ódio, não sei mais o quê, a Damares também estava lá, né? Então, a política ambiental e a falta de pragmatismo, de novo, falta de pragmatismo no Itamaraty incomodam parlamentares. Que parlamentares que está incomodando? Vamos ver aqui na matéria. Quem são os parlamentares que estão sendo incomodados? Aí fala aqui do Abraham, né, que era detestado, porque o Abraham é muito bom. Infelizmente, perdemos o melhor ministro da educação que a gente já teve, e eu já falei que vai ser difícil de recuperar. Então, quem são os parlamentares? Aí aparece aqui Rodrigo Agostinho, do PSB. É o pessoal da Rede, é o pessoal da Solidariedade, Solidariedade, o Rodrigo Maia, esse pessoal aqui tá incomodado. Só que alguém avisa que esse pessoal aí perdeu nas urnas. E a gente elegeu o Bolsonaro justamente para colocar pessoas como o Ernesto Araújo, o Ricardo Salles, o Abraham Weintraub, a Damares, o Paulo Guedes, que é liberal, mas se mostrou fiel ao Bolsonaro. E eles estão dentro do governo aconselhando, eu não sei quem, eu não quero nem imaginar quem é, tá? Mas pelo amor de Deus, presidente, não ouça esse conselho.
Eles estão tirando todos os conservadores do governo. E não é uma ação isolada, são várias ações ao mesmo tempo, porque é assim que é o modus operandi deles. Lá em São Paulo, olha só o que está acontecendo na Lesp com o PSL. Aí o pessoal reclama, porque não tem organização, porque não sei o que. Gente, houve um racha no PSL porque o Bolsonaro queria esclarecimento sobre a verba da campanha. Ele queria que se abrisse as contas. O Bivar não quis. Foi isso que aconteceu. Caso vocês não lembrem, essa foi a treta. O Bolsonaro não concordou. Não sei o que estava sendo feito. Eu sei que foi por causa da verba partidária. Que ele queria que abrisse as contas. Então, todo mundo que está no PSL é porque quer que continue fazendo aquele joguinho. Eles acharam que o Bolsonaro ia chegar no poder e ia continuar fazendo joguinho, só que agora com eles mandando. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E aí, aqui vocês estão vendo? Não, porque eu não estou compartilhando a tela, mas agora eu vou compartilhar. Aqui, ó. Lá no Twitter do Gil Diniz, carteiro reaça. Hoje, fomos suspensos das nossas atividades na Lesp. O processo de suspensão que o PSL nos impôs é extremamente fraco e sem embasamento. Logo hoje que estão instalando a CPMI das fake news. Existe coincidência? Repito, o que o sistema não absorve, ele tenta destruir. E foram afastados os deputados Douglas Garcia e Gil Diniz. Eles não podem estar em comissão, eles não podem exercer liderança, vice-liderança, eles continuam tendo o voto deles, mas eles têm menos tempo para falar, eles não têm voto nas comissões, uma série de restrições aos 2 deputados que mais batalham pelo conservadorismo. Eu nem sei se tem outros, inclusive se tiver, eu não estou sabendo, né? Mas o Gil Diniz e o Douglas Garcia. Minha solidariedade aí aos 2. Então, a caça aos conservadores, ela é em todos os lugares, porque não pode ter um único conservador se manifestando. Por quê? Porque quando a gente abre a boca, as pessoas começam a entender a realidade e não cooperar mais com o joguinho de poder de vocês, porque descobrem que estão sendo feitas de idiota. Será que é esse o problema? E aí, pessoal, eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui e eu quero mostrar para vocês, caso vocês não saibam, tá? Em 2013 teve grandes manifestações aqui no Brasil. Eu quero mostrar algumas fotos para vocês e eu quero contar algumas coisas que talvez vocês não saibam, que eu posso contar, porque eu trabalhava nessa época dentro de um governo petista. Eu sou concursada, tá? Não fui indicada pelo PT, não tive cargo, PT não tive nada de PT. Mas a prefeitura era do PT nessa época e eu vi de dentro como é que a coisa aconteceu em 2013, que talvez vocês não saibam das coisas que eu vou contar aqui. Mas olha só isso daqui, ó. Tá? Eu peguei uma imagem aleatória. Teve as manifestações lá que eles invadiram. Aqui não tá dando para ver a imagem, mas no YouTube e no Face dá. Vocês estão vendo aí a foto do Congresso? Não tá cheio de gente ali? Tá cheio de gente, né? Tem várias fotos, ó. Aqui a esplanada dos ministérios, tá? Ó, esse daqui, vocês sabem quem são essas pessoas que vão de preto, colocam fogo em ônibus, né? Vocês sabem. Só que teve muitas pessoas aqui que foram porque estavam revoltadas com o que estava acontecendo no Brasil e que não tinham nem noção do tipo de movimento que elas estavam entrando. Aqui, ó, a foto do cara entrando no coquetel Molotov no Congresso. No Congresso. Isso aqui não foi antidemocrático, tá? Então, o que aconteceu em 2013? Teve uma movimentação da esquerda, eles estavam querendo causar uma desestabilização social, porque esse é o modus operandi da esquerda, eles precisam do caos para fazer a revolução deles. Então, eles estavam tentando causar o caos, convocaram essas manifestações, só que eles não esperavam que muitas pessoas... Opa, aqui foi encerrado, deixa eu só compartilhar aqui. Só compartilhar aqui no Instagram, que senão depois eu perco. Aí. Depois eu faço. Então, pessoal, em 2013, vocês viram aí um grande número de pessoas em Brasília, tá? Essas manifestações aconteceram em todo o país. Como é que foi essa história? Eles pegaram aquela história do não é pelos 20 centavos, né? Teve os black blocs ali, que vocês sabem que ali de organização espontânea, popular, não tem nada. Acabou que eles convocaram as manifestações. A população acabou indo mesmo, não sendo a favor dessa história de revolução. Eles acharam que eles não contavam com esse movimento que aconteceu. Mas especificamente lá em Brasília,
Esse povo todo que foi lá, vocês acham que não teve muita gente que foi transportada de ônibus, ou então funcionários públicos que estiveram lá? Deixa eu contar um segredinho para vocês. Quando aconteceu essas manifestações em 2013, aqui na cidade onde eu moro, e eu trabalhava em escola na época, a prefeitura era do PT e o secretário de educação era o marido da Maria do Rosário, tá? Até me esqueci o nome, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. E antes dessas manifestações, chegava um aviso pra gente dizendo que naquele dia era para fechar a escola. E discretamente, eles sugeriam aos funcionários que fossem a essas manifestações, porque eles sabem que é importante esse número de pessoas nas ruas. E lá em Brasília é uma cidade que já foi construída para ser inacessível. Até o pessoal chegar lá, demora, né? Ônibus, custo, complicado. É complicado. Mas é muito importante que tenha essas manifestações. Se não em Brasília, mas seria muito importante ter em Brasília com todo esse povo, em todas as cidades do país. Mas o que está acontecendo agora? As pessoas estão em casa. Eu fui a Brasília 2 vezes, né? Foi no mês passado. A primeira ainda eu falei para vocês, não, eu tenho dinheiro, tudo certo. E na segunda, como aconteceu as primeiras operações da PF, eu recém tinha ido e eu pedi uma ajuda, e daí tem retardado enchendo o saco na internet. Ah, porque fica fazendo vaquinha para ir para Brasília? Eu tenho um canal desde 2016, é a primeira vez que eu peço, nem fiz vaquinha, eu pedi a contribuição pro pessoal para ir para Brasília. Porque eu tinha ido na semana passada com o meu dinheiro. E eu não vi essa movimentação toda lá. E a gente está trancado dentro de casa. E o presidente está acuado. E aí eles falam assim, o presidente só tem o povo. Que povo? Um povo trancado dentro de casa com medo do prefeito e do governador? É esse o povo que vai sustentar uma decisão radical do Bolsonaro? É isso que vocês acham? Será um pensamento assim, né? Que se a gente tivesse colocado aquele número de pessoas que eu mostrei na foto para vocês aí, na última manifestação em Brasília, será que isso tudo ia estar acontecendo? Será? Porque é muito fácil reclamar dos outros e ficar sentado com a bunda sem fazer nada. Muito fácil. Muito fácil. Né? Fazer um perfil lá, qualquer na internet, e ficar enchendo o saco dos outros. Que estão batalhando e tentando fazer alguma coisa. Pode ser que esteja errado, pode ser que não seja a forma certa, mas pelo menos eu tô tentando fazer alguma coisa. No que eu acredito, pelo que eu estudo, pelo que eu tô vendo. Sozinha. Sozinha não, né? Com vocês que são os meus inscritos aqui que me apoiam, que apoiam o meu trabalho. E tentando conscientizar as pessoas. Será que se tivesse todo esse povo lá, essas coisas todas estariam acontecendo? Por que ninguém acha estranho o Congresso estar fechado? Nem durante o que eles chamam de ditadura no Brasil, que foi o período do regime militar, nem naquele período o Congresso fechou. E agora o Congresso está fechado. E aí? Todo mundo acha isso normal? Tá tudo certo? Daqui a pouco vai voltar ao normal? Não vai voltar. Não vai voltar. Enquanto você continuar em casa assistindo a live da Anitta, sei lá qual é a live que tá passando, não vai mudar. A única coisa que vai mudar é que a empresa que você trabalha vai falir. E que talvez você não tenha mais dinheiro para pagar o aluguel da sua casa, e aí você não vai precisar ficar em casa porque vai morar na rua. No máximo é essa mudança que vai acontecer. Se vocês ficarem esperando uma solução que venha do Estado. Porque os conservadores, eles defendem um Estado mínimo. E aí tá cheio de conservador pedindo, por favor, Estado, resolva meus problemas. Eu acho que tá mais do que na hora de acordar, né? Mas a gente elegeu não sei o quê. Sim, isso também. Mas só isso não vai funcionar. Não vai. Deixa eu ir para mais uma rodada de superchat antes de eu continuar aqui esta live. Hoje é quarta-feira, já tô até perdida no dia da semana, gente. 9 horas e 29 minutos.
E que bom que eu consegui melhorar a internet, então agora nós estamos melhores aqui. Fernando, Ximena, Anjali, Júlio, qualidade, aqui, Fernando Bernardo, Ana Caroline Campanholo, seria uma boa ministra? Ela tá grávida, ela tá querendo cuidar da família dela, eu acho que ela nem vai concorrer mais a deputada, infelizmente, né? Lourenço Júnior, Marisa, somos a resistência até o fim. Caia Lopes, meu coração está em luto, muito cansado. Esse lixo literalmente está me deixando doente. Meu apoio ao bolso, às divas e aos conservadores continuam. Desistir jamais. Brasil, meu amor, eu volto em breve. Então, pessoal, as divas vai quinta-feira, às 5 da tarde, parece. Só vou conversar direitinho com as gurias, mas fiquem ligados aqui na comunidade, tá? Quinta-feira, 17 horas, vai ter divas. Juliana Xavier, tentei enviar a mensagem, mas o chat travou. Sobre doutrinação, aqui em Tenente Portela, houve uma ordem para dizer, mas nas escolas que o coronavírus é resultado do aquecimento global. Ah, que lindo, casou a pauta ainda, né? Então, é esse tipo de coisa que acontece na escola. Que tipo de pessoa que vai sair de lá? São essas pessoas. Cada uma daquelas pessoas é voto. É assim que o político vê. Aquilo ali é voto, tá? A gente ainda não entendeu isso. É assim que funciona. Desenho amador. O brasileiro só gosta de comprar livros para tirar foto e postar no Insta se fazendo de intelectual. Eu espero que eles leiam também, né? Thaís Oliveira, sou católica, existem grupos criando escolas estritamente católicas com professores e plano didático católico, mas se o professor é formado na universidade onde forma os professores, ele vai ser doutrinado igual, né? Então a gente precisa ver desde a base, é complicado. Keila Pugas, sou de Santa Maria, meu filho estudava na escola particular e estavam ensinando que eles deveriam não só se relacionar com o sexo oposto, que vale a pena provar de tudo. Na escola particular, aí, ó. Meu filho só tinha 8 anos. Então, né? Então. Márcio Silveira, desculpa se fiz entender errado, mas não quis solução pronta e fácil para as mascatas. Só queria uma sugestão ou opinião sua. Lembrando, agora estimularam multa de R$500. É absurdo, mas, né, eu sei que tu não me pediu uma solução rápida, mas eu não tenho uma fórmula para, né? O que eu vou dizer para vocês? Não existe, ainda mais não tendo número suficiente para fazer pressão. A gente precisa de número suficiente para fazer pressão. Então, eu estava falando aqui das manifestações de 2013, eu quero chegar num ponto aqui também que é bem importante, que é o seguinte, pessoal. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, na internet começam a reclamar assim, fulana, os youtubers só pensam em ganhar dinheiro. E, às vezes, isso vem da boca de pessoas que estão ganhando dinheiro com o YouTube, tá? Isso daqui é um trabalho. Assim como a militância política também é um trabalho. Ou vocês que trabalham, tem o seu trabalho no escritório, na padaria, no dentista, etc. Vocês podem fazer militância? Não, né? Por quê? Porque vocês precisam comer, pagar as contas. Para pagar as contas, vocês precisam receber. A esquerda tem militância profissional. Na direita, quando alguém abre uma livraria, quando alguém abre um canal no YouTube, quando alguém resolve dedicar a sua vida ao estudo, à produção de conteúdo e começa a ganhar dinheiro com isso e se sustentar, começa um bando de pessoas que saíram do socialismo, mas o socialismo não saiu delas, criticando as pessoas porque elas estão ganhando dinheiro na internet. Gente, se eu não conseguisse me sustentar com a internet, eu ainda estaria dentro da sala de aula, quer dizer, eles já teriam me expulsado, né, sei lá, trabalhando num shopping, de Uber, alguma coisa assim. E eu não tenho problema com isso não, tá? Eu trabalho desde os meus 13 anos de idade, eu já entreguei panfleto na sinaleira. Eu tenho muito orgulho de ter construído sozinha no MOOC tudo que eu tenho, tá? Eu não tenho medo de trabalho. Isso daqui que eu faço é um trabalho honrado como qualquer outro. E eu acho que cada vez mais tem que ter gente fazendo esse mesmo trabalho, porque isso é importante. Isso se trata da nossa liberdade. Para que você possa ter o seu consultório de dentista em paz, com menos impostos, precisa de pessoas que preguem a liberdade dentro da política. E essas pessoas só vão pregar liberdade dentro da política se elas tiverem condições de se sustentar. Ou então elas vão ter que fazer a mesma escolha que você.
Tem algumas pessoas que gostam desse trabalho. Eu gosto desse trabalho. Me dá prazer fazer isso. Eu gosto de falar, eu me comunico bem, eu gosto de ler. Tem pessoas que não gostam, cada um tem uma vocação. Agora, a direita precisa parar de apedrejar as pessoas que estão tentando fazer alguma coisa. Precisa entender que isso é necessário e que a gente precisa cada vez mais profissionalizar a direita. E principalmente a mídia. Imagina se a gente tivesse vários youtubers ganhando dinheiro na internet, que juntassem o dinheiro e comprassem uma emissora de televisão aberta. Não seria legal? Seria ótimo. Por que isso não acontece? Porque a gente ainda não tem dinheiro suficiente, precisa de muito dinheiro. Que pelo menos no executivo lá, né, tal, a gente pode conseguir agora uma concessão. E alguém para investir? Vamos parar de ter nojinho de ganhar dinheiro? Quem acha que ganhar dinheiro é errado é socialista. Né? E aí, o que mais que eu separei aqui? Aí, agora eu vou chegar nessa parte aqui. Porque eu postei ontem lá no Twitter o seguinte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aqui. Ó. Eu postei isso aqui, ó. Será que o Ângelo Coronel vai ficar chateado se a gente subir a tag Senado de merda? Aí a Amanda Verso compartilhou. Ele tá adorando comer, né, de todo mundo com ou sem tag. Concordo com ela. Compartilhou e fez um comentário educado, tá? Ela fez um comentário educado. Mas o que eu quero chegar é aqui, nesses desdobramentos aqui. Ó. O Destro. Não tem nome, não tem foto, não tem nada. Aqui. Encheu o saco isso. Qualquer coisinha é tag. Pois é. Se essa merda resolvesse algo, já tinha acontecido uma revolução. Ele quer uma revolução? Ah, tá. Socialista? Não sei. Como é que é a tua revolução aí? Tu quer quebrar tudo? Porque daí vai virar algo legal? É assim? É assim? Ah. Porque tem revolução também. Tem a Revolução Americana, né? Também tem revolução que não é socialista. Mas qual tipo de revolução? Qual tipo de revolução que ele quer? Esse outro aqui, ó. Amigo, senadores e deputados têm certeza que somos idiotas. Eles colocam sem dó. Esse negócio de tag e micareta em Brasília só nos faz parecer retardados. Todo dia é um ferro. Né? O cara tá fazendo petaria. Vai ficar chateado com tag. E eles estão numa movimentação agora no Twitter de chamar Bolsonaro de frouxo, de tudo que um deputado da base posta, eles vão lá e compartilham. Ai, olha só, porque não sei o quê. Cara, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Se esse negócio de internet não ajudar, resolver não vai resolver. Já falei várias vezes aqui que não existe solução fácil, tá? Não existe solução fácil. Mas se a internet não tivesse nenhuma importância, vocês acham que eles estariam empreendendo tantos esforços para censurar a internet? Se ficar na internet não muda nada. Por que eles querem censurar a internet? E por que vocês não saem da internet e não fazem alguma coisa? Quem é que falou para vocês que eu só subo tag? Quem é que sabe o que a gente faz aqui fora? Quem é que sabe? Gente, achincalhando deputados. Ah, por causa que não sei o quê, porque posta marca d'água, porque posta vídeo, porque posta aquilo. Deputados que estão tendo seu sigilo bancário quebrado. Vocês acham que eles estão achando engraçado, que eles não estão fazendo nada? Ah, porque tem que judicializar tudo. Ah, tem que judicializar tudo. Que legal. Nossa, que bom. Vamos encher o judiciário de processo. Eu não estou dizendo que não tem que fazer, tá? Não estou dizendo que não tem que fazer. Mas não é essa a solução também. Eu vou pedir para a justiça resolver o problema. Qual foi a parte do STF, a justiça, que vocês não entenderam? Eu vou pedir para o STF resolver. Ah, não, vou na primeira ou na segunda instância. Vocês acham? Volta lá no começo, na parte da doutrinação. Quantos Alexandres de Moraes e Barrosos tem na primeira instância, na segunda instância? Exemplo. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu
Fui expulsa da escola onde eu dava aula, porque eu pedi que se mandasse um bilhete para os pais avisando que ia ter uma aula sobre ideologia de gênero. Eu entrei na justiça. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando eu entrei na justiça, eu entrei contra o município, porque eu não posso entrar contra a diretora que me expulsou da escola. A diretora que me expulsou da escola serviu de testemunha na merda que ela mesma tinha feita para me acusar. Nenhum dos pais, porque passou anos e eu já tinha perdido o contato deles, porque mudaram de telefone, porque mudaram de estado, foi lá me auxiliar. No início eles até prestaram solidariedade, mas depois fiquei sozinha. Teve um único advogado que veio me procurar e que me defendeu de graça, e foi só por isso que eu consegui entrar, porque com o meu salário de professora eu não ia conseguir pagar um advogado, e a prefeitura ganhou o processo. E os filhos de vocês continuam tendo aula de ideologia de gênero na escola. Vocês acham que a juíza fez justiça? Vocês acham que só isso vai resolver? Ah, é isso? Ficar atirando e quem tá no fronte, dando a cara a tapa, viajando. Quantas viagens eu fiz já? Várias. Eu pedi ajuda em uma única. Eu fiz vaquinha uma única vez. Porque eu recém tinha ido para Brasília com o dinheiro do meu bolso. Isso sem contar o tanto de palestra que eu já dei, que eu já tinha tantas outras marcadas para esse ano, e que eu não cobrava nem R$1. E às vezes eu não ganhava nem a passagem e a comida. Às vezes eu ganhava a passagem e a comida, às vezes nem isso. Para estar dizendo para mim, um idiota, que não tem nome, que não tem rosto, que não tem bosta nenhuma. E lembrando aqui que eu não sou a favor de ficar fazendo exposed nesse pessoal, tá? Eu ganho deles aqui um argumento, mostrando o que eu penso. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Eles podem falar o que eles quiserem na internet, mas eles vão ter que ouvir eu falar também o que eu penso aqui. O que essa pessoa está fazendo? Enchendo o saco de quem está no fronte? Vamos crescer? Uma coisa é cobrar as pessoas, outra coisa é achincalhar na internet. Outra, bem diferente, é achincalhar na internet. E o que eu estou vendo são pessoas fazendo achincalhamento dos únicos conservadores ainda que a gente tem lá. É isso que eu estou vendo. Se vocês estão aqui no YouTube, no Facebook e não sabem o que está acontecendo, dá uma olhadinha lá e vai lá ver o que eles estão fazendo. Vai lá e olha. Quem acha que isso vai ajudar? Indignada? É claro que eu tô. Mas e aí? E quem é que disse que eu não faço nada fora da internet? E vocês, o que estão fazendo? Porque é muito fácil encher o saco. Ai, porque estão subindo tag. Ai, porque estão fazendo um vídeo com não sei o quê. E tu tá fazendo o quê além de reclamar da gente? Pior de tudo é ver gente que tem canal no YouTube reclamando porque os outros estão ganhando dinheiro com a monetização do YouTube. A maior hipocrisia do mundo. Gente muito boazinha na frente das câmeras, e que atrás fala e faz um monte de merda. Fica de leve trás. Isso me deixa revoltada. Porque aqui eu passo por cima muitas vezes de diferenças pessoais, porque eu estou lutando pela minha liberdade. É a minha liberdade que está em jogo. E eu não vou ficar de criancice. E toda vez que alguém vier falar merda, será respondido sim, porque isso se chama liberdade de expressão. É assim que funciona. Aqui no meu canal é assim que funciona. O que mais que eu separei tanta coisa que eu não vou conseguir falar nem a metade. E aí, finalmente, a gente teve, né, a lei da censura sendo aprovada ontem, por 44-32. Tem a lista, eu vou só abrir aqui, tá? Tem vários lugares que tem a lista, eu vou dar só um exemplo para vocês, que é o Conexão Política. Isso sem contar o tanto de coisa que já me aconteceu aí, pessoal, e que eu não vou ficar chorando as pitangas aqui para vocês contando mágoa, tá? Mas é ridículo esse movimento que eu tô vendo de pessoas que parece que estão fazendo serviço da oposição. Parece, para mim, olhando de fora, que estão fazendo serviço da oposição. Eu acho que a gente tem que se organizar, parar com essa bosta e fazer alguma coisa sim. Mas não é ficar reclamando dos outros, é ter alguma iniciativa. Ah, mas eu não posso ir para Brasília. Na tua cidade, no teu estado, a prefeitura é perto da casa de todo mundo.
Muitas pessoas conseguem chegar no governo do estado, lá no Palácio do Governo do Estado, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. O ideal seria também ter aquele número que eu mostrei para vocês em Brasília. Eu não vejo outra solução. Aí vem um marmanjo falar de mim, que sou uma mulher desarmada, professora, que eu não estou fazendo nada. Vontade de mandar tomar no rabo. Mas eu ainda tento abrir os olhos para a merda que eles estão fazendo. E todo mundo que acompanha meu canal aqui sabe, tá? Não é essa mentira que estão dizendo assim, ai, não posso criticar Bolsonaro. Pode criticar Bolsonaro. Ontem eu fiz um vídeo avacalhando o ministro. Já critiquei várias vezes, acabei de falar que eu não concordo com a retirada dos conservadores. Se estão aconselhando o Bolsonaro, pelo amor de Deus que o Bolsonaro não ouça. Mas eu não vou ficar abrindo a internet para ficar achincalhando o Bolsonaro dia e noite. Não vou fazer isso. Não vou concordar com quem faz isso. Porque tem gente fazendo isso sim. E tem gente fazendo isso escondidinho. Tipo, aqui fala uma coisa, aí chega lá e é outra bem diferente. Comecem a observar as atitudes. Comecem a observar as atitudes. É o que eu venho falando, avisando aqui desde 2016. Eu avisava sobre a Joyce, eu avisava sobre a MBL, eu avisava sobre todo esse pessoal. Assim, ai, você está dividindo a direita. Ai, porque não pode criticar, não sei o quê. É a mesma conversa que eu ouço desde sempre. Mesma conversa. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que vocês tenham aprendido. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem eleição municipal. Isso é importante. Isso é importante. É muito importante. Olha aqui, o que eu quero mostrar para vocês é a lista dos senadores que tem lá no Conexão Política, tá? Todos os senadores que votaram favoráveis. Tá aqui a listinha deles. Pegue. Aqui no meu estado, eu já sabia, né? É o Lazier Martins, o Heinz, que votaram contra o PL, e tem o Paulo Paim, que vai votar a favor, obviamente, porque ele é um petista. E aí, chega nessa história das eleições aqui, tá? Porque esse ano a gente vai ter eleição municipal. Vai ter, eu espero, né? Eu espero, porque já estão querendo. Parece que vai ser adiada para novembro e dezembro, tá, pessoal? Pelo que eu estou acompanhando, vai ser adiada para novembro e dezembro. E aí vai ter eleição e a gente vai eleger vereadores e prefeitos. Vocês acham, por acaso, que é importante eleger conservadores? Né? Imagina se o Bolsonaro tivesse um grande número de prefeitos e vereadores apoiando ele. Será que a situação ia melhorar? E aí, quando eu vejo algum conservador querendo entrar, querendo se candidatar, fazendo sacrifício, porque é uma bosta trabalhar com isso. Vem todo mundo. Ah, porque quer carguinho? Ah, porque tá fazendo não sei o quê? Ah, porque tá fazendo não sei o que lá? Vocês sabem, eu não escondi, eu já recebi propostas. E eu ouvi, eu conversei com vocês a respeito disso, né? Já não é dessa vez, já recebi na outra eleição para vereadora, na outra eleição para deputada, essa eleição para deputada prefeita. Eu não quero. Eu não quero. É algo que é necessário, precisa de conservadores. Eu gostaria que tivesse outras pessoas. E se eu fizer isso, vocês podem ter certeza que não é por causa de dinheiro. Que esses idiotas acham que a gente vai ter uma grande vantagem entrando para lá. Não vai. Não vai. Não vai mesmo. Então as pessoas precisam começar a apoiar os conservadores. Ah, mas eu não gosto da cara da fulana. Ah, não importa, é a sua liberdade que está em jogo. Pare de ser infantil, pare com birrinhas pessoais. Pare. Não são as suas preferências pessoais. Se trata da ditadura comunista chinesa, dos globalistas, da sua liberdade, da sua família, dos seus filhos, da sua propriedade privada. É disso que eu estou falando. Não é amizade, não precisa tomar chopp, não precisa dormir de conchinha, não precisa gostar, não precisa achar bonito, nada disso. Nada disso. A única coisa que precisa é de pessoas que não votem a favor do PL da fake news, por exemplo. Não precisa ser bonito, lindo, legal, nada disso. Só precisa não fazer merda. E apoiar
uns aos outros. Eu já passei várias vezes por cima de diferenças pessoais. Porque o meu negócio aqui não é pessoal. Eu não estou pensando na minha carreira. Se eu estivesse pensando somente na minha carreira, a última coisa que eu faria é entrar para a política. Eu não quero esse tipo de coisa para mim. Mas se a gente não tiver conservadores lá dentro, isso nunca vai mudar. Nunca. Nunca. E se a gente não tiver... A gente precisa de pessoas, de conservadores na mídia, a gente precisa de conservadores na escola, a gente precisa de conservadores no hospital, no clube de futebol, no bar da esquina, no teatro, no cinema, em todos os espaços. Inclusive na internet, subindo tag também. Também precisa, porra! Se não precisasse, o PT não teria gasto tanto dinheiro pagando para militante subtag. Isso também é importante. Isso também é importante. Isso não resolve o problema, porque nenhuma ação isolada vai resolver o problema. Só um conjunto de ações e um grande número de pessoas. Um grande número de pessoas. É muito mais fácil ficar em casa reclamando. É muito mais fácil abrir um perfil na internet para reclamar. E eu acho que a gente deve reclamar sim. E eu acho que as pessoas têm que ter direito a não querer expor a sua identidade, porque eu sei, porque eu sofri na pele a perseguição. Então não precisa contar para mim o que acontece. Não precisa contar para mim o que acontece. E não é todo mundo que está disposto a pagar o preço. Não é. E na época que eu fiz isso, eu nem tinha canal. Aliás, foi por causa que eu comecei o canal que começou a história toda. Quem me acompanha desde o começo sabe. Quem me acompanha desde o começo sabe. Então, pessoal, antes de eu ir para a última rodada de Superchat, eu espero que vocês entendam o tamanho gigante do problema que a gente está vivendo. A gente precisa tomar uma atitude em várias frentes e várias ações individuais. E a gente precisa, sobretudo, apoiar as pessoas que estão tentando fazer algo, em vez de ficar tirando pelas costas. Chega de facada nas costas. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Isso é infantil. Isso é ridículo. Isso é insuportável. Já não basta a pressão toda que a gente está vivendo. Isso é insuportável. Isso é burro. Acima de tudo, isso é burro. Burro. Vamos para a última rodada de Superchat, agora 9 horas e 52 minutos. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, vocês falaram agora aqui. Católica, Santa Maria, já li. Aqui. Brasil Novo por Caco Siqueira. Hashtag Senado Vergonha Federal, Vergonha Nacional. Senado Federal Vergonha Nacional. Que, aliás, estava em primeiro lugar ontem. Deixa eu olhar aqui a tag. Como é que tá? Como é que tá? Nós estamos em terceiro lugar. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. No Twitter, tá desde ontem essa tag e é o terceiro assunto mais comentado. Vocês acham que os senadores não sabem que não é robô que está subindo isso daqui? E vocês acham que, de repente, uma pessoa que entra aleatoriamente na internet, como eu um dia aconteceu comigo, para procurar um assunto, sei lá, e cai e vê até que, pô, por que eles estão falando do Senado Vergonha Federal, Senado Federal Vergonha Nacional? E começa a ver os vídeos e começa a então é isso, então é isso. Vocês acham que isso não abre os olhos das pessoas? Se vocês acham isso, vocês são completamente idiotas. Porque os políticos sabem a importância disso e é por isso que eles querem acabar com a liberdade na internet. Então para com essa merda. Para com essa merda. Eu tô puta com isso. Puta. Giginho USA, bom dia. Ando bem triste com o Brasil. Não sei mais. Tá. Tem dias, mas vai pra, né? Tem fases, tem fases. Vamos seguir firmes, porque eu não tenho muita escolha, né? Eu não tenho escolha. Eu vou fazer o quê?
Vou comprar uma fazenda na Europa? Na Europa. Tem para onde fugir? Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo na Europa, né? Não sei se vocês perceberam, mas não tem muito para onde fugir, não. Fábio Lima, bom dia, prof. Só não vou a Brasília porque eu estou sem grana e estou trabalhando de casa porque eu posso, mas estou numa revolta que você não tem ideia. Eu imagino que várias pessoas não possam realmente ir a Brasília. Como eu falei, Brasília já foi construída para isso, para que as pessoas não possam ir até lá. Mas e quem sabe nas cidades, nos estados, nos governos estaduais, nos governos municipais? Quem sabe? Quem sabe? Suzana Gama, para auxiliar na sua viagem para Brasília e me representar. Obrigada, querida. Thaís Oliveira, Paula, as escolas que estão sendo criadas, que te falei antes, católicas, só tem professores católicos e conservadores. Foi o jeito que arrumaram para se defender do comunismo que está e do que virá. Nossa, que legal, que bom, que bom. Luiz Henry, Canadá é progressista demais. Aqui fizemos fizemos HS. Agora ela vai em uma escola, empresa, onde fazemos contatos sobre o conteúdo e aprovamos o material antes. O Canadá tá bem complicado mesmo. Leogério Antunes Neto, prof, qual a tua opinião? Como as coisas estão andando? O que poderá acontecer e quanto tempo levará para acontecer? Cara, é difícil de fazer uma previsão assim. Na minha opinião, as Forças Armadas estão divididas. Eu já falei isso aqui. Uma ala apoia o Bolsonaro e outra ala não apoia. E é por isso que não aconteceu essa solução. O que vocês querem que aconteça? Isso daí que vocês pensaram que não se pode falar na internet, eu acho que não aconteceu, porque tem uma parte dos militares que realmente não está com o Bolsonaro. Qual o tamanho dessa parte? Eu não sei. Não sei, não tenho informação privilegiada. O que pode acontecer? Nossa, pode acontecer tanta coisa. Eles estão tentando derrubar a chapa de novo, né? Como o Mourão é vice, o Mourão é militar, acredito que as Forças Armadas não vão deixar derrubarem a chapa por causa disso. Minha opinião. E quanto tempo que levará para acontecer? Eles voltaram de novo com essa história de julgar a chapa, né? Eu, sinceramente, eu não sei, porque depende de muitos fatores, não tem como dar uma previsão de tempo. Mas mesmo que acontecesse, vamos supor aqui, tá? Que acontecesse uma medida radical por parte do Bolsonaro, isso não seria bonito, não seria agradável, vai dar problema. Estudem o que aconteceu em 64. Vamos supor, vamos imaginar, eu já falei várias vezes aqui, tá? Vamos imaginar numa fantasia louca, um exercício de abstração, que se dissolvesse o Congresso e o Senado, quem é que ia ser posto lá? É complicado, não existe solução rápida. Então, eu não sei. Eloy Mauri Ribas, tem toda a razão em relação a profissionalizar a direita. Deus te abençoe e conte conosco. É a única saída. Tem que ter conservadores na política. E não tem como se dedicar à política, à vida de estudos, ou seja lá o que for, sem comida. E não tem como comprar comida sem dinheiro. Então, os brasileiros precisam parar de ver como errado ganhar dinheiro com as coisas. Dinheiro é uma bênção. Que bom que as pessoas ganham dinheiro. É assim que funciona a mentalidade de um conservador, de um liberal. Que bom que as pessoas estão ganhando dinheiro. Que bom que cada vez tenham mais pessoas ganhando dinheiro, dando aulas, fazendo livros, trabalhando com a política. Pessoas honestas, ganhando um dinheiro honesto. Essa é a diferença. Como por muito tempo no noticiário a gente só ouviu sobre corrupção, a gente acha que ganhar dinheiro com política é sinônimo de corrupção. E não é. Não é. Para pessoas desonestas, sim. E aí pode dar aquelas malas de dinheiro que vocês viram. Mas a gente precisa de pessoas honestas que consigam se sustentar trabalhando na política. Porque senão só vai ter bandido lá. E isso não dá certo. É assim que as coisas funcionam. João Baúna. Não conheço escolas não doutrinadoras aqui na região onde eu moro. Quantas gerações ainda serão doutrinadas?
do primeiro ano, quem está na escola já, na educação infantil, 5 anos, já começou a ser doutrinado. Entrou na escola, começou a ser doutrinado. Entrou na escola, começou a ser doutrinado. Então, qualquer mudança na educação, se a gente começar agora, vai ser vista daqui a 10, 15, 20 anos. Infelizmente, para a tristeza de vocês, é assim que funciona. Brasil Novo por Caco Siqueira. Por isso, sempre digo que nós, criadores de conteúdos, devemos nos divulgar, uns ajudando os outros. Se o que eles têm, centenas de seguidores, acharem que só eles bastam, nunca chegaremos ao que você prega. Só que é o seguinte, ô Brasil Novo, eu já cansei de divulgar gente aqui e me ferrar. E eu nunca pedi para ninguém me divulgar. E eu divulgo muita gente, sim. Divulgo muita gente, sim. Então, esse negócio de ficar exigindo, porque tem que divulgar, ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer nada. Eu não sei, eu não conheço. Eu não conheço a pessoa. Como é que eu vou estar botando a minha mão no fogo? Eu nunca pedi para ninguém fazer isso por mim. Por que eu tenho que fazer isso pelos outros? Eu acho que cada um tem que fazer o seu trabalho, buscar quem acredita em Deus, né? Eu acredito. Pedir para Deus para fazer um bom trabalho e Deus vai te recompensar. Agora, se não acredita em Deus, aí eu não sei como te ajudar, né? Mas eu acredito em Deus, eu acredito nessa trabalhar. Pelo menos é assim que eu faço. Tia Mê. E outra coisa. Outra coisa. O dinheiro é uma consequência. Ele não é a causa do meu trabalho. Quando eu abri o canal na internet, eu abri o canal porque eu via as pessoas falando sobre o que acontecia na escola, na internet, e elas não tinham nem noção do que estava acontecendo lá, era 20 vezes pior do que aquilo. E eu estava vendo que eu era uma das únicas professoras que estava lá dentro da sala de aula que podia contar para os pais o que estava acontecendo. E eu abri o canal até para não enlouquecer. Para não enlouquecer. Porque eu estava vendo tudo aquilo acontecendo e sozinha dentro da sala dos professores eu não ia conseguir fazer nada. E é por isso que eu vim para a internet. Graças a Deus, o meu canal prosperou. Hoje eu consigo me sustentar com o trabalho do meu canal. Mas não foi para isso que eu fiz. Isso foi uma consequência. E tem muita gente que faz o canal no YouTube, faz um bom serviço, fala de política, mas que o único objetivo é o dinheiro. Tem sim. Tem muita gente, tá? Tia Mê, análise de Daniel Ferraz. A maçonaria está por trás da derrocada do conservadorismo no governo. Sempre controlou o poder desde que implantou a república. A maçonaria não é um bloco fechado. Existem disputas internas dentro da maçonaria. Existe disputa interna dentro da maçonaria. De qual corrente da maçonaria que ele está falando? A família real também era da maçonaria e sofreu um golpe da república que era maçonaria também. Então a história não é tão quadradinha assim. Tem muitas nuances, muitos detalhes que a gente só descobre quando a gente começa a estudar. Não estou falando aqui nem que maçonaria é do bem, nem que maçonaria é do mal, ou que todo mundo que está na maçonaria é do mal, ou que todo mundo que está na maçonaria é do bem. Enquanto organização, sim, eu sei exatamente o que significa. Mas tem muita gente que está lá, igual o professor que está doutrinando na escola, sem saber o que é. E tem as disputas internas, porque não tem uma única maçonaria, são várias maçonarias. Então, esse negócio de, assim, a maçonaria é uma análise, me desculpa, rasa. Rasa. Kleber Salles, obrigado pela contribuição. Ledgério Antunes Neto, me parece que poderá haver células suspensas em plasma nas vias públicas. Parece que a situação está se encaminhando para isso. O controle, a vigilância é cada vez maior, né? Ainda mais com a tecnologia, isso é óbvio. Helena Nunes, não desista. Não vou desistir. Eu só fico revoltada às vezes. Quase todo dia. Na Real Brasil, tem manifestação sexta-feira às 10 horas no Palácio do Piratini. Então, aqui em Porto Alegre, 10 horas eu vou estar aqui na live. Mas quem puder, Porto Alegre, eu vou divulgar de hoje até sexta. Hoje é quarta, vou fazer a minha parte divulgando. Quem puder, divulga. Quem puder estar lá, esteja. Cada um faz a sua parte. E tá feia a coisa aqui. Em Porto Alegre, o governador já disse que vai apertar. Então, o povo de Porto Alegre precisa se acordar. Rio Grande do Sul, atenção. E a gente ainda... Eu não vi os deputados estaduais se pronunciarem a respeito disso. Liguei, não tive resposta. Não vi. Gabi Aloise. Prof,
Para mim, a única solução é a desobediência civil em massa. Precisamos ser corajosos para lutarmos por nossa liberdade. Liberdade não se implora. Precisamos lutar por ela e assumir os riscos. Gabi, eu gostaria que tivessem mais homens pensando assim, né? Que é muito fácil, ainda vem homem reclamar que uma mulher não tá fazendo nada e ainda tem a cara de pau de se dizer conservador. Para mim não passa de um idiota. Desculpa. Se você é um homem reclamando porque uma professora que está fazendo conteúdo na internet não está fazendo nada, você não passa de um idiota. Isso. Fábio, mudança vem da base, mas o brasileiro é tão resiliente que só vai se mexer quando for tarde demais. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Emerson Paulo, trabalho desde os 20 anos e amo ganhar dinheiro. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro, né? A gente tem que ganhar dinheiro. Que bom que todos ganhem dinheiro. Paulo César, o sistema está reagindo, precisamos resistir, fechado com Paula Marisa. Exatamente, exatamente. Essa movimentação toda que vocês estão vendo é porque eles estão sentindo a pressão. E sim, principalmente na internet. Lembra que no início eles ficavam enchendo o saco do Bolsonaro para o Bolsonaro sair da internet? Lembram? Pois é. JCCV, força, prof. Estão falando de outro vírus chinês. Você viu? Vi. Eu até ia comentar com vocês, mas agora já é 10h06. Fazer a última atualização aqui para ler o que vocês estão comentando, para não deixar... Nossa. Tânia Mara, hoje apareceu a professora. Adorei. Ontem, mas ficou boa a internet hoje, né? Não caiu, a imagem tá bem melhor também. Eu dei um jeito, né, pessoal? Mas foi minha última tentativa. Tem que funcionar, tem que funcionar. Luciana, obrigada. Vivian, veja Rodrigo Constantino, só hoje. Eu vou ver. Ex-MBL fala sobre folha de pagamento de 20 mil. Veja Constantino aqui no YouTube. Vou procurar. Lúcia MLS, querida professora, estou muito preocupada. Penso que isso é bíblico e nós não temos como evitar, apesar de rezar muito. Assisto outros canais como Felipe Fogosi, eu acho que é. E é horrível o que está por vir. É horrível, mas a gente pode postergar. Porque na mesma Bíblia que diz que essas coisas vão acontecer, diz que se o povo ajoelhar e orar e lutar, Deus atende. Na mesma Bíblia diz isso também. Brasil Novo, não exigi. Fiz um comentário e faço por todos que apoiam Bonoro. Vivian, ex-MBL fala sobre folha de pagamento de 20 mil reais, entrevista com Constantino, vou ver. Ledo Gério Antunes Neto, para dar uma força para tua viagem. Gente, eu não sei se eu vou viajar para Brasília, tá? Eu falei que eu já viajei. Não que eu queira que isso aconteça, mas a situação está esquisita e parece caminhar para isso. Parece ter jogo de ping-pong muito perto de nós. Pois é. Lígia Padilha, gostaria de te ajudar mais. Ajudo com pouco sempre, os outros canais de direita também. Moro em Natal e meu filho Luiz Miguel, somos teu fã. Pô, beijo para ti e pro teu filho. Te apoiamos incondicionalmente. Vá a Brasília, você nos representa. Eu tô vendo isso aí, tá, pessoal? Brasil Novo por Caco Siqueira. Não estou como criador com interesse monetário, e sim por não aguentar mais a situação do país e poder levar a minha voz mais longe. Eu não falei de ti. Eu estou falando no geral. Eu não sei, eu não te conheço, tá? Eu acho que realmente, né, tem pessoas boas e que continuem assim. Façam um bom trabalho que vocês serão recompensados. É isso que eu falei. Eu falei no geral, não falei de ti em nenhum momento, tá? Beca de Paula. Prof, como você conseguiu se salvar da doutrinação na universidade ou escola? Eu não consegui me salvar. Eu fui me dar conta depois. Já contei essa história várias vezes. Eu dei aula, vi que os meus alunos não estavam aprendendo, procurei na internet, me deparei com um vídeo do Olavo indicando o livro do Maquiavel Pedagogo, comprei o livro e daí tudo começou. Graças à internet. Essa que tanto reclamam. Juliana Xavier. Tem alguma indicação literária sobre maçonaria e Brasil? Sim. Maçonaria e Brasil tem o Nova Ordem Mundial no Brasil, do Alexandre, e, no geral, tem o Política, Ideologia e Conspirações, que é o livro desse mês, né, que fala sobre isso. Augusto César, sou inscrito no seu canal porque acho muito plausível os seus comentários, parabéns, muito diferente do dígito. César de Belém, obrigada. Obrigada, pessoal. Muito, muito obrigada mesmo.
tá? Pela presença de todos vocês. Amanhã eu volto aqui, espero estar um pouco mais calma. Hoje eu tava bem, porque eu queria fazer a live ontem e não consegui, acho que às vezes fica um negócio preso na garganta, né? Mas para as pessoas entenderem que a gente precisa se dar as mãos, passar por cima de diferenças pessoais, lutar pela nossa liberdade em várias frentes, não esperar a solução mágica, não acreditar em picareta que diz que agora nós vamos fazer isso e vai resolver. Não existe. Bolsonaro está numa situação complicada, pessoal que fica pedindo intervenção, não sabe o que está pedindo, não sabe qual é a situação das Forças Armadas, não sabe o que vai acontecer depois, né? Então, isso só vai se resolver com estudo, esforço pessoal e não estou dizendo união incondicional, mas pelo menos com o mesmo propósito. Vamos nos unir para lutar pela nossa liberdade, pode ser? Parar com essa palhaçada de ficar de briguinha infantil, reclamando porque o outro postou isso ou postou aquilo na internet? Vamos ser mais adulto? Eu espero que isso aconteça e que as pessoas acordem, né? A gente precisa lutar pela nossa liberdade, porque ninguém vai fazer isso por nós. Obrigada pela presença de todos. Não sei se eu tenho vídeo hoje ainda, né? Mas se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha bastante. É isso aí, beijos. E se eu não postar um vídeo ainda hoje de tarde, amanhã às 8h30 da manhã estamos aqui com mais uma edição do Marisa Morning. Fui!